a retrospectiva da Jornada Ali, onde vamos acompanhar a emocionante jornada vivida pelos empresários no Brasil mais produtivo, através da orientação especializada dos agentes locais de inovação. Eu não venho de uma família de empreendedores, muito menos de mulheres empreendedoras, e durante um longo casamento, no final desse casamento, eu descobri que eu precisava me manter. E aí veio a necessidade de empreender. Então, quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo que eu comecei a empreender pela dor. Eu atuo como empreendedor desde 2003, né, onde eu fui convidado pela uma empresa, uma companhia grande, né, para atuar como corretor de seguros. E ali eu iniciei a minha carreira empreendedora. Iniciei minha empresa há mais ou menos 7 anos. Comecei com um trailer, o primeiro foi de truck de comida japonesa em Cuiabá. A ideia inicial era ser itinerante, participar de feiras, festivais, e participei durante alguns meses e entendi que eu precisava criar um ponto fixo, né, para eu poder criar uma clientela. E eu comecei começar a estudar sobre mentorias, fazer mentorias, comecei a fazer vários tipos de estudos para entender o meu modelo de negócio. E aí foi quando surgiu a Associa Contabilidade, que o foco dela é agregar valor ao negócio do cliente. Um tempo, na verdade, eu acredito que isso seja meu sonho, era a medicina. Então, minha mãe tinha esse outro sonho de ter um negócio, adaptei isso aí para a realidade dela e começamos a vender comida. Lembro até hoje que a gente um dia carregou uma panela de galinhada na rua, lá no bairro mesmo, para tentar angariar cliente. Se nós queremos realmente crescer como pessoas, como empreendedores, como empresários, nós temos que abrir a nossa visão, né, para que a gente possa cada vez mais conhecer o novo mercado que aparece constantemente na nossa frente. O mercado ele é muito competitivo, né? E a gente precisa estar preparado e antenado para as inovações. Temos algumas falhas e que elas precisavam ser detectadas e melhoradas, e o programa do Sebrae me ajudou muito com isso. Vem nos ajudando, né? Já participamos de alguns outros projetos do Sebrae também, mas esse projeto Ali Produtividade em si tem agregado muito, tanto para mim e para o meu sócio como pessoas e para a nossa equipe como profissionais. Que eu sempre trabalho, que é a questão da mudança da mentalidade. Por quê? Porque você se olhar e ver que você precisa de ajuda, muitas vezes é desafiador. Não porque você não quer, mas muitas vezes porque você precisa sair da zona de conforto. E eu precisava sair da minha zona de conforto porque como a gente já atua com processos, já atua com inovação e tecnologia, a gente não tinha esse olhar específico para dentro da veia que a gente não estava trabalhando, que a gente descobriu dentro do Ali Produtividade que precisava trabalhar. Os meus desafios iniciais, eu acho que foi ter que ouvir uma pessoa de fora dizer o que eu precisava fazer. Isso aí eu acho que quebra um pouquinho a gente, né? Porque você tá ali no seu negócio e aí você tem a desconfiança de pensar assim, será que essa pessoa vai mesmo conseguir dar o resultado que eu tenho? Você fica com aquela dúvida. Fala assim, será que vai ser tudo isso mesmo? Será que não é só um comercial que ele está fazendo aqui ou algo para bater alguma meta? Então, eu não me entreguei já inteiramente ao projeto nos primeiros encontros. Depois que eu vi que era algo de positivo, aí eu falei assim, eu preciso levar isso mais a sério, né? Quando eu vi que o meu braço conseguia produzir muito pouco porque eu precisava. Então, assim, eu tinha uma demanda que era finita diante do meu braço. É humanamente impossível eu sair dali. E para minha empresa conseguir crescer, eu tinha que inovar, colocar valor naquele produto de criação e também tecnológico. O humano, ele chega num tempo que ele para. E se você não colocar uma inovação, não criar, você vai cair numa vala comum.
e aí o seu trabalho fica igual a todos e aí você começa a brigar por preço. Era o meu ponto de vista. E eu não podia competir por preço, porque eu era uma pequena produção. Se eu for competir com preço, eu ia sofrer muito. Então eu fui trabalhando em colocar valor no meu produto e para isso eu fui buscando novas formas, tecnologia, jeito de colocar valor ali. Porque somente através da estratégia, ou seja, de uma boa estratégia, de uma boa direção, é que nós conseguimos realmente alcançar o êxito. A partir do momento que você consegue identificar, você consegue antecipar um erro, né? A gente conseguiu trazer soluções para que a gente evite erros futuros. Um pouco dessa barba branca é antes de conhecer o projeto, né? Porque eu não tinha ferramenta nenhuma para conseguir liderar, para conseguir programar, para conseguir, acho que, sonhar com o restaurante para frente. E essas ferramentas, elas me ajudaram a localizar o meu lugar. Como que eu poderia fazer ou quais são os índices que nós juntos poderíamos criar para que a gente pudesse fazer com que, primeiro, a pessoa ela acreditasse, né, em si mesmo, acreditar na empresa que eu atuo e naquilo que ela teria em mãos para trabalhar como matéria-prima. Então isso foi o meu maior desafio. Eu acho que eu precisava da mudança. A mudança para acontecer ali, como eu era a liderança, para a mudança acontecer, eu precisava aceitar que eu tinha ocupado esse espaço do empreendedorismo, que eu era o líder de todos eles. E depois que eu assumi esse compromisso, as coisas mudaram. E mudaram para melhor. E conhecer pessoas totalmente empenhadas, né, em fazer com que nós, empreendedores, possamos crescer não só como profissionais, como empresários, mas como pessoas também. Então, nós só podemos agradecer por essa oportunidade de poder crescer. Que você sempre tem que olhar novamente para a empresa e ver o que pode ser melhorado, porque muitas vezes você cria uma inovação, você planeja, você mensura e executa. Só que muitas vezes você não valida se aquilo deu certo realmente e não começa a ter um olhar de um modo geral para poder desenvolver outras inovações. Eu não lembro qual foi o encontro que eu comentei isso, mas eu acho que a bagagem que eu levo é que todo dia eu tenho que inovar. Se eu não inovar, eu até brinquei, eu acho que no momento em que a gente montou o nosso esboço lá das atividades, que aquilo ali não vai ser de plástico, aquilo ali não vai ser de vidro. Tem que ser sempre o papel, porque sempre precisa ter a alteração. Se eu quero mudar junto com o comportamento do cliente, com o comportamento da sociedade, eu vou ter que deixar no papel, porque todos os dias eu vou ter que pegar um lápis e escrever ali. Muito, porque assim, o empreendedor normalmente ele está muito só. Porque, sobretudo, se você vem de um lugar de onde eu vim, por exemplo, que são de pessoas simples e humildes, elas não têm outros empreendedores por perto. Então, aí você tem um caminho para trilhar sozinho. Sozinho é mais cansativo, assim, é mais pesado. Então, se você tiver um meio para você entrar numa sintonia, como que eu vou dizer, na vibe de empreender, de um negócio um pouco mais leve, onde tem pessoas pensando como você olha para você e fala, eu não tô tão louca assim, dá para fazer. E aí você ganha força, aí a força vai indo cada dia. Até tem uma hora que você consegue quebrar essa bolha, e aí você consegue se relacionar com os amigos e tal, mas no início normalmente a gente está muito só. Então eu indico o Sebrae por isso, você tem um braço ali para te segurar, porque tem horas que a gente se sente muito só mesmo. Primeiro porque assim, eu sou um grande incentivador do empreendedorismo. Eu amo, né? Porque eu vejo que assim como eu cresci durante esse período que nós ficamos juntos, eles também precisam disso. Já recomendei, né, para alguns outros amigos. Porque eu vejo que como eu tenho vários déficits, várias falhas, outras pessoas também têm, podem ser ajudados, sabe? Se o projeto foi bom para mim, vai ser para outras pessoas. Eu consigo enxergar isso. Tudo que é bom tem que ser compartilhado. Eu indico para todos os meus clientes e também para qualquer outra pessoa, por quê? Porque independente do nível de conhecimento que a pessoa tem, você consegue buscar realmente se olhar para dentro da empresa e ver o que você está errando e colocar em prática.
Que a gente não sabe tudo, né? Desde que eu comecei a ter paz. Porque o Ali trouxe para mim paz. Eu acho que essa é a palavra que eu consigo resumir. Por isso que eu indico. Eu não indicaria não, eu indico, desde já eu indico, porque eu passei a dormir, passei a comer direito, ter o meu momento e é isso, né? O Sebrae está pronto para ajudá-lo a enfrentar os desafios de inovação e transformar o seu negócio. Entre em contato conosco para saber mais como podemos te ajudar.